Deus, Ele dá testemunho das suas obras. Todos os dias Ele vai e confirma aquilo que Ele te fala, aquilo que Ele quer te encaminhar. Por isso, você já reparou esses testemunhos de Deus na sua vida? Como isso se realiza? Vamos trabalhar um pouquinho com isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, estamos aí no começo do mês de janeiro, novo ano, pedimos a Deus uma graça especial por este ano, que possamos superar também esse tempo de pandemia. Pedimos também, sobretudo, que possamos fazer sempre a experiência da palavra. Se você está chegando a primeira vez, inscreva-se no canal. Se você quer aprofundar no teu conhecimento também da experiência espiritual, vai lá, também tem o meu canal pessoal, tem vídeos para que a gente possa crescer juntos e também tem o Santo do Dia. Aproveite. Vá também cada dia mais conhecendo um pouco mais deste caminho de santidade que Deus nos convida. Hoje a palavra de Deus está em Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 ao 22a, e diz assim: Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito e admiravam-nos com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Todos davam testemunho a seu respeito. E o começo do texto diz: todos estavam elogiando ele. Olha que interessante, temos um quadro, né? A gente fala assim que quando a gente pega algumas partes da Bíblia, a gente tem uma moldura, um quadro, um texto que começa com elogio e termina com elogio. Olha só, queira a nossa vida ser assim, né? Começa com elogio e termina com elogio. Mas muitas vezes não é assim, né? A gente precisa muitas vezes passar pelas dificuldades e, lógico, isso aqui não é a prática do dia a dia de Jesus. Em geral, ele não é bem recebido, em geral não dizem boas palavras para ele, né? Pelo contrário, sempre questioná-lo, sempre colocá-lo de uma forma que fique superficial aquilo que ele fala. Porém, as pessoas diziam que viam o testemunho, testemunhavam aquilo que ele dizia. Bom, sem dúvida era porque muitas das coisas que ele falava tocavam os corações e que várias das coisas que também ele dizia acontecia. Esta é a grande graça de Deus, é que quando ele fala, Deus fala, ele também é capaz de criar aquilo. Ele é capaz de criar a obra nova. Isso é próprio do Espírito. E a palavra diz que ele foi impulsionado, ele foi movido, foi pela força do Espírito Santo até um lugar. Isso faz sempre nos questionarmos se aquilo que nós fazemos vamos pela força do Espírito ou pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias capacidades ou pela capacidade do Espírito. Porque isso requer oração, requer intimidade. E quando nós sabemos que uma coisa então é movida por esse Espírito? Sabemos porque Deus começa a dar testemunho daquilo. Quando faz a exumação de um corpo, que a pessoa tem um testemunho de santidade, e quando faz esse processo e vem lá um corpo incorrupto, ou seja, fora do padrão natural das coisas, parece Deus estar dando testemunho da vida daquela pessoa. Então, quando nós vemos aí esses santos ainda mais recentes agora, que a gente pôde ver esse pequeno, esse jovem, com o corpo
incorrupto, o que acontece? Parece que dá testemunho. Ah, mas não estava perfeito, padre, o corpo desse jovem que é proclamado santo. Não, mas ali há algo extraordinário. Quando vê-se o corpo incorrupto de Bernadette, de São Padre Pio, de tantos outros santos, o que aquilo ali faz? Dá testemunho daquela pessoa. Parece que Deus está se dignando realmente a confirmar. Bom, há também testemunhos daquilo que Deus fala. Os testemunhos sobre a Eucaristia, o milagre de Lanciano, nos fala da veracidade da presença do Senhor na Eucaristia. Os milagres que estão contínuos ali no quadro de Guadalupe falam e dão testemunho daquilo que aconteceu naquele momento, naquela mensagem. É Deus dando testemunho. Mas na nossa vida concreta, e é isso que eu quero que você tenha muita atenção, quando nós vamos começar um empreendimento, quando nós vamos começar algo diferente, por exemplo, um casamento, queremos realmente viver essa experiência matrimonial com uma pessoa, quando nós vamos dar um passo para uma mudança na nossa vida, o que acontece? Deus, ele começa a te confirmar. Vem pessoas, situações, acontecimentos que testemunham que aquilo é a vontade de Deus. Dou um exemplo que aconteceu comigo por estar aqui, por exemplo. Não passava pela minha cabeça estar com vocês na internet. Pelo contrário, tenho mais essa coisa de poder trabalhar a dimensão da orientação espiritual, da intercessão. Então, não pensava em estar hoje nas redes sociais. Não fazia parte dos meus pensamentos. Mas começou dentro de mim uma inquietação de que precisava e que Deus como que chamava. Porque a palavra aqui dentro do canal era todo dia uma pessoa. Isso fazia com que a gente não tinha um processo de continuidade. Eu sentia que precisava um processo de continuidade, mas olhava para a minha agenda, impossível fazer isso. Não é possível vivenciar isso. Depois, há todo um trabalho que é feito por trás, e é um trabalho de edição, um trabalho de outras coisas, e você vai vendo tudo isso. O que acontece? Você se lança e começa a perceber que Deus vai te dando capacidade, primeiro, de gerenciar mais rápido o seu tempo, capacidade de surgir a oportunidade do tempo. Parece que a pandemia permitiu essa possibilidade. Depois, nós temos que, então surge uma outra inspiração, vamos trabalhar algumas coisas no canal, mas e aí? Mais tempo ainda? Mais tempo ainda. Então, de repente, Deus começa a produzir mais tempo. Aí tem as pessoas da fraternidade que estão me ajudando, mas também eles têm dificuldade de tempo. Aí começam a aparecer outras pessoas que vão me ajudando, mas eu preciso também de recurso financeiro. Aí aparece uma pessoa com recurso financeiro para poder ajudar, porque tudo isso aqui tem um custo que não é baixo. Então vai aparecendo. O que está acontecendo aqui? É que pessoas estão confirmando. Além disso, existe o testemunho de quem está aí, de quem está compartilhando o vídeo, que está dando ok, que está dizendo, é isso mesmo, eu acho que isso é bom. Por quê? O que nós vamos entendendo? Que muito mais do que qualquer coisa que Deus possa mover dentro de nós, é que Ele faz algo, mover também fora de nós para nos confirmar o caminho. Por isso, Deus vai testemunhando que esse é o caminho. Mas podem surgir muitos obstáculos? Podem, mas você, quando começa a surgir os obstáculos, Deus te permite interiormente uma decisão, uma determinação, uma consciência de que aquilo é o caminho que Ele quer. Então vamos supor que agora começa a surgir um monte de dificuldades, né? Desaparece as pessoas que estão me ajudando, desaparece a questão também da ajuda financeira, desaparece tudo. Aí você vai percebendo que aquilo é o caminho, então Deus vai te dando uma determinação. Senão você vai entendendo pela luz dos fatos, as coisas vão se esvaziando, os frutos não vão acontecendo, que aquilo era por um tempo e que Deus te pede agora um outro tempo, uma outra forma. Por isso, na tua vida e quando você vai para um trabalho, muitas pessoas me perguntam sobre a abertura de empreendimentos, né, de coisas que eles querem levar para frente.
veja aquilo que vai ao teu coração, lembre-se sempre que a primeira coisa é Deus, é fazer as coisas com integridade, fazer realmente com discernimento, no sentido de olhar mesmo para a palavra de Deus, de cuidar das pessoas que vão estar envolvidas, tudo isso, e aí Deus vai te confirmando. E se Deus não confirma, se não abre as portas, significa no mínimo que não é esse o tempo. Então, esses discernimentos vão acontecendo, porque Deus, Ele começa a dar testemunho do caminho que Ele deseja que nós seguimos. E você, tem coisas que você precisa discernir, coisas que você precisa ali perceber o toque de Deus? Deus tem dado testemunho de que esse é o caminho? Pois é, muitas vezes Deus dá, basta agora seguir. Se você tem um desejo, por exemplo, de cuidar de pessoas de carentes, aí de repente aparece uma pessoa, você pode me cuidar de umas pessoas que eu estou precisando, lá na creche está precisando daquela ajuda? Não é assim que acontece? Deus vai te confirmando, tá bom? Vai dando testemunho de que aquele é o caminho. Então vamos juntos, Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.